A história do trabalho humano é, na verdade, uma história de transformação que nunca para. Uma transformação que sempre foi empurrada pela tecnologia. Cada nova era trouxe ferramentas que não só remodelaram a forma como a gente trabalha, mas, no fundo, como a gente vive. E hoje nós estamos bem no meio de mais uma dessas gigantescas mudanças. Essa citação do Klaus Schwab, ela resume perfeitamente a faca de dois gumes que é o progresso. Todo o avanço tecnológico sempre trouxe consigo, de um lado, a promessa de um futuro melhor, e do outro, o perigo da desordem, da ruptura. Para a gente entender o nosso presente, é essencial olhar para trás. Então, vamos começar por aí. A primeira revolução industrial. Ela não foi só sobre máquinas novas. Foi uma reescrita completa das regras do jogo da sociedade. O mundo que a gente conhece hoje começou a tomar forma ali. Vamos tentar imaginar isso. Milhões de pessoas abandonando uma vida inteira no campo, uma vida que era regida pelo sol, pelas estações do ano, para se mudar para cidades industriais que não paravam de crescer. Não estamos falando só de uma troca de emprego, mas de uma reviravolta total na maneira como as famílias viviam, como sobreviviam. E essa tabela aqui ela mostra um contraste brutal. O trabalho, que antes era um ofício, uma habilidade, algo quase autônomo, se transformou numa sequência de tarefas repetitivas ditadas pelo ritmo da máquina. Aquele senso de comunidade, de pertencimento, se perdeu em nome da eficiência da produção em massa. E essa perda de controle, ela foi a semente de todas as lutas que estavam por vir. Uma mudança tão profunda e muitas vezes tão brutal, obviamente ia gerar uma reação. A exploração sem limites dentro das fábricas deu início a uma luta longa e muito difícil por direitos, por dignidade. Era a luta para criar um contrato social entre o capital e o trabalho. Essa linha do tempo deixa uma coisa bem clara. Direitos não são dados de presente, eles são conquistados. Desde as primeiras grandes greves, passando pela formalização na CLT e chegando até a hora em que eles viraram direitos sociais na Constituição, cada passo foi fruto de muita mobilização e pressão. E o resultado concreto dessa luta toda são proteções que hoje podem até parecer básicas para nós. O descanso remunerado, as férias, a proteção contra uma demissão injusta. A CLT, no fim das contas, criou uma base de estabilidade que foi e ainda é essencial para a vida de milhões de brasileiros. E agora, o pêndulo da história balança de novo. A gente está vivendo o que se chama de ruptura digital, e ela é diferente de tudo que veio antes. Aliás, uma pequena pausa aqui. Se essa análise está ajudando a entender melhor estas mudanças, considere apoiar o canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo como este. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que assombra a nossa era. Diferente das outras revoluções, a grande ansiedade agora é se a criação de novos trabalhos vai conseguir dar conta da destruição de empregos que a automação está causando. 375 milhões. Esse número, de um relatório da McKinsey, dá uma dimensão da escala do desafio. Isso até 2030. Não estamos falando de pequenos ajustes, mas de uma realocação em massa da força de trabalho global num espaço de tempo muito, muito curto. Esse gráfico aqui, ele ilustra um fenômeno muito importante, a polarização do trabalho. Repare nas áreas em laranja que estão em declínio. São os empregos de rotina, aqueles que formavam a base da classe média. Agora, olhe para as áreas em vermelho, que estão crescendo. São os trabalhos que exigem altíssima qualificação. A tecnologia está basicamente esvaziando o meio do mercado de trabalho. E aqui está o ponto central, a grande virada de chave. A primeira revolução industrial substituiu a força dos músculos. Esta revolução de agora, ela está começando a substituir a mente. A inteligência artificial, a automação, elas já conseguem executar tarefas cognitivas que até ontem a gente achava que eram exclusividade dos seres humanos. E isso nos joga num paradigma econômico completamente novo. Se o valor das coisas não está mais só no produto físico, mas na informação, na criatividade, como é que a economia passa a funcionar? O conceito-chave para entender isso é o de trabalho vivo. Pense nele como a energia intelectual, social, que gera inovação. O valor não é mais criado por uma pessoa isolada numa linha de montagem, mas na cooperação, na troca de ideias que acontece nas redes. É o que acontece quando desenvolvedores colaboram num software ou a criatividade que surge nas redes sociais.
E essa citação revela uma consequência bem profunda disso tudo. A fábrica tinha muros, tinha horário para entrar e para sair. Já na economia do conhecimento, o trabalho vaza. Ele escorre para todos os cantos da nossa vida. E é aí que mora o paradoxo. Nossas atividades de lazer, sabe? Aprender algo num aplicativo, interagir numa rede social, até mesmo escolher o que a gente vai assistir num streaming, tudo isso gera dados, gera insights valiosos. O capital consegue capturar e monetizar essa atividade, transformando o nosso tempo de não trabalho numa espécie de laboratório de inovação. Se o trabalho se espalha por tudo, as formas de controle também se tornam mais sutis. No lugar de um chefe te olhando, o controle agora acontece pelo acesso que você tem ou não a uma plataforma, pelas regras de propriedade intelectual, pela privatização de um conhecimento que antes era de todo mundo. Bom, diante de todo esse cenário, a pergunta é: qual caminho a gente vai seguir? O futuro não é uma consequência inevitável da tecnologia. Ele vai ser o resultado das escolhas que nós, como sociedade, fizermos sobre como usar essa tecnologia. Basicamente, existem dois grandes caminhos à nossa frente. Um deles leva a mais desigualdade, mais trabalho precário, mais desemprego. O outro busca uma espécie de harmonia entre humanos e máquinas, com foco em educação, em bem-estar, um caminho onde a tecnologia serve à sociedade e não o contrário. E isso não é só um sonho, não é só teoria. O Japão, por exemplo, com a sua iniciativa chamada Sociedade 5.0, já dá um exemplo concreto de uma nação inteira tentando direcionar, de forma consciente, o desenvolvimento tecnológico para resolver problemas sociais reais, como o envelhecimento da população e a busca por sustentabilidade. No fim das contas, a tecnologia é uma ferramenta poderosíssima, mas ferramentas não têm vontade própria. A direção que a gente vai tomar, se vai ser um futuro de maior perigo ou de maior promessa, depende das decisões coletivas que estamos tomando hoje. A questão que fica no ar é: quem, de fato, decide o destino? Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo, descobrir o mundo, sair desse escudo. Cada clique é um passo rumo ao saber. Aprenda tudo, story. Deixe seu like. Deixa aí. Não